A grande questão, gente, que a doutrina divergia, que chegou até no STJ, é com relação a bens singulares. O que é o tal do bem singular? Aquele bem que por si só ele tem ali a sua individualidade, a sua singularidade. Isso se choca com a questão da herança como um bem único. Não é assim? Não importa se tem bem móvel, se bem imóvel, não importa que patrimônio que tiver, quando há aberta a sucessão, aquilo tudo se transforma em bem imóvel. E aquilo tudo vira um patrimônio. Não é assim? Enquanto o processo sucessório ainda não tiver finalizado, seja em razão do inventário, seja em razão do testamento, todos os bens arrecadados se transformam em um patrimônio só. Isso dava margem a pensar que a cessão de direitos hereditários só era possível quando tinha um bem e quando tinha um herdeiro. Por quê? Se tivesse mais de um bem, como é que você ia saber como é que iria fazer a cessão daquele bem, sendo que aquele bem ali, enquanto herança, ele faz parte do todo? Veja que é uma discussão doutrinária. Tem até debates aí do professor Zeno Veloso, do falecido professor Zeno Veloso e do falecido professor Cristiano, até que é coautor do livro com o professor Nelson Neri. Eu esqueci um procurador que faleceu recentemente de câncer, né? Cristiano Chaves. Então, eles tinham até debates nesse sentido. Veja como uma questão teórica, mas que tem efetividade prática, né? O fato é que o STJ já aceitou que pode ser feita sim a cessão de direitos de uma parte lá da herança ou de um bem específico da herança, mas colocou algumas observações. Quais seriam essas observações? Primeira coisa, todos os herdeiros têm que concordar. Outra coisa, tem que ser por instrumento público, 1793 do Código Civil. E outra coisa, se o herdeiro resolver transferir apenas seu direito sobre um bem determinado, a cessão será ineficaz na partilha. O que isso quer dizer? Quando chegar na partilha, meus amigos, tem que retificar. Não, retificar não, tem que ratificar, desculpa. Tem que ratificar. Tem que ir lá e manifestar que não, é isso mesmo e tal. E ainda, é claro, você tem que pagar o ITCD, né? Cessão de direitos hereditários não isenta de pagar o ITCD. Então, por isso que tem que pensar bem, porque você está entrando ali no meio de um problema, né? Considerando, às vezes, os inventados como um problema, ou os processos sucessórios, né? Pode ser inclusive, em razão de um testamento, que aquela cessão hereditária está sendo feita. Você tem que pensar bem, porque você vai entrar ali, né? E vai estar sujeito a, lá no final, precisar de uma ratificação, uma confirmação. E aí, o que acontece? Você perdeu, se a pessoa fez a cessão de direitos hereditários, os herdeiros concordaram no começo, depois chegou lá no final, não ratificaram, e já pagou o ITCD, isso, você perdeu? Perdeu os direitos? Não perdeu. Mas você vai ficar sujeito a, eventualmente, ter que terminar o inventário para depois confirmar aquela cessão, né, via uma adjudicação, transformando, né, como se aquilo fosse ali uma compra e venda, né, judicialmente, como se fosse uma compra e venda. Tá certo? Então, STJ já entendeu que cessão de direitos pode ser feita, não precisa ser de um único bem, não precisa ter só um único herdeiro, pode ser de um aspecto específico da herança, porém, tem que ter a concordância de todos, e por mais que tenha a concordância de todos ali no ato da cessão, lá na hora do formal de partilha, esse ato tem que ser ratificado, né, sob pena de você ter que aguardar ali, efetivar a partilha para depois fazer essa transferência. E aí, meus amigos, vamos repassar umas cautelas aqui. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, que eu já expliquei, né, aquele bem que tem ali, mesmo
no corpo da herança, ele teria um valor individual, um valor singular, né? A herança são 10 fazendas. Eu quero fazer a sessão de direitos hereditários sobre determinados bovinos lá, a produção agrícola. Quero ceder só isso. Produção agrícola, por mais que ela faça parte da fazenda, ela tem uma singularidade, ela tem também, enquanto bem, uma individualidade. Tem que ser por escritura pública, não pode envolver direito de incapaz, porque aí vai ter que ter um fiscal da lei, né, um Ministério Público. Não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro incerto, consubstanciado na atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha. Aquilo que eu disse. Lá na partilha vai ter que ficar claro, ó, o bem tal ficará com fulano, que por consequência já cedeu a ciclano. Isso tem que constar lá na partilha. Por que isso é importante, gente? Porque às vezes não há uma clareza se que quando determinado bem vai ficar com fulano de tal ou com ciclano. Quando existe essa clareza, tudo bem. Mas vejam que quando se fala, né, da partilha da herança, é aquilo que eu disse, o monte todo é partilhado. Então, para evitar essa confusão de ser cedido um bem, ou ser cedido ali um direito sobre um bem, que pode ser que na partilha nem fique na sua integridade com esse herdeiro que o cedeu. Por isso, essa clareza também, nessa necessidade dessa ratificação ao final. Né? Chegar no final, não, beleza, essa casa é do meu irmão mesmo. Por isso, meus amigos, e aí talvez uma dica de ouro, ao realizar a sessão de direitos, pegar essa anuência e responsabilizar eventualmente os herdeiros, os outros herdeiros, caso a anuência não seja respeitada. Vejam, vejam o que eu estou propondo. Pegar a anuência e colocar uma multa, para amanhã ou depois criar qualquer embaraço no cumprimento daquilo. É claro que aí você vai ter que agir com uma. Vai ficar mais. Como é que eu vou dizer? Você vai ter que conversar mais, né? Ou até mesmo mostrar uma vantagem ali para os outros herdeiros. E aí que está também. Às vezes, né, o próprio comprador usar disso. Olha, eu compro, mas além da anuência dos outros herdeiros, eu vou colocar uma multa lá de caso de descumprimento da parte deles dessa anuência. E eles vão ter que assinar. Aí você pode falar assim, mas os herdeiros não tem nada a ver com isso, eles não querem vender. Mas vão partir de um pressuposto, do exemplo, que aquela venda, que aquela cessão, venha beneficiar todo o procedimento ali em questão, venha ser um valor para financiar determinado pagamento de tributo, para sanear determinada dívida. Né? Então, não adianta, quando está junto, não é assim? Então, eu sugeriria, talvez aí uma grande, aquela coisa de entregar um conteúdo diferente, né? Ao vincular os outros herdeiros, essa anuência seja expressa e vinculada a uma eventual multa para, no caso da efetivação da partilha, seja criado qualquer embaraço para a conversão daquela cessão de direitos. Agora, vai também do vendedor convencer os outros herdeiros. Né? E o comprador, né, aquele que tem a via de regra, o comprador é que tem mais aí poder na relação. É isso? Então fica aí uma dica. Vocês até comentam aí, né? Que eu tenho que fazer mais propaganda, gente, mas eu nunca vi ninguém falando isso por aí, não. Comentem aí, por favor, o que vocês acham, se faz sentido o que eu propus. B. A ineficácia se opera somente em relação aos demais herdeiros, né? Ou seja, uma obrigação, o que o sujeito lá, o credor, pagou para aquele que cedeu, cabe, inclusive, se Deus lhe guarde não der certo, uma responsabilização ali do ponto de vista pessoal, né? Ir atrás, pedir reparação, ressarcimento, devolução em dobro, sobre, né, com alegação de
locupletamento ilícito, né? De você estar se locupletando sem cometer, entregar a contrapartida. Ainda, se celebrado pelo único herdeiro, ou havendo a anuência de todos os cordeiros, o negócio é válido e eficaz desde o seu nascimento, independente de autorização judicial, pois o que a lei busca é evitar que um único herdeiro, em prejuízo dos demais, aliene um bem que ainda não lhe pertence. Então, resguardar o direito de todos. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditados sobre o bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica, via embargo de terceiro.